Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Johnny. Tava um tempinho afastado aí do canal do YouTube, mas estamos de volta. E hoje eu quero mostrar para vocês um, como que a gente pode configurar um Always On para você ter o seu banco de dados em alta disponibilidade e garantir que você não vai perder dados, né? Com essa solução da Microsoft, o SQL Server, ele permite você ter um banco em alta disponibilidade e pronto para uma recuperação de desastre caso venha ocorrer no seu ambiente. Então, para isso, a gente vai ter que ter dois servidores trabalhando em cluster, certo? Duas instâncias instaladas nesses dois servidores e um terceiro servidor que vai ser o servidor de AD. Pelo menos esses três servidores é o mínimo que a gente precisa para ter um ambiente de always on, certo? Então, vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai ver isso na prática. Eu já tenho esses dois servidores configurados. O meu primeiro servidor é o SQL01. Esse SQL01, você pode observar que ele tem o IP 10.11.21. No meu segundo servidor, ele vai ter o nome como SQL02, que ele vai ser o meu nó 2 desse Always On, com IP 10.11.22. Pessoal, só uma pausa. Se você é uma pessoa que está começando a estudar SQL, está querendo aprender, e isso aqui está te interessando, eu queria deixar para você o link aqui na descrição do vídeo. Vou deixar também no primeiro comentário fixado o link da minha plataforma lá na Preply. Eu tenho um perfil na Preply, que é uma plataforma onde você aprende várias coisas, entre elas inglês, outros idiomas e também banco de dados. E lá nessa plataforma eu dou aula, comecei mês passado, tal, então assim, aproveita que eu estou no começo, estou com algumas vagas ainda, estou fazendo um preço acessível justamente para, porque estamos no começo, mas assim, aproveita, venha fazer uma aula experimental comigo e lá eu vou explicar para vocês como que configura, como que monta do zero, como que eu posso ter um ambiente desse para treinar, para estudar, tá bom? Então tudo isso que a gente está vendo aqui e muito mais, você pode ter acesso diretamente comigo, fazendo uma aula ao vivo comigo. Tá legal, pessoal? Não deixa de dar uma olhada lá. Então voltando aqui, eu tenho esses dois servidores, certo? O meu AD e os dois servidores do SQL Server, que tem já uma configuração de cluster, então eu vou mostrar aqui para vocês, ele trabalhando em cluster. Então, ó, aqui eu dei um nome para esse cluster, coloquei o nó 1 e o nó 2 configurado na mesma rede e trabalhando. Se a gente for aqui em Rules, a gente não tem nenhum serviço do cluster do Always On rodando aqui. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, para isso, a gente precisa conectar na instância. Eu vou conectar primeiro na instância 01, conectei na instância 01 e para ficar mais fácil, para a visualização ficar melhor, eu vou dar um full screen aqui e vou conectar lá na instância 02 também. Então, o que vocês podem ver? Que na instância 02 a gente não tem nenhuma database aqui, certo? Na instância 01 a gente já tem, por exemplo, essa database chamado database. Eu coloco nomes óbvios para ficar mais fácil no entendimento. Então, eu tenho esse banco chamado database, que é justamente ele que eu vou colocar no Always On. E aí ele vai passar a trabalhar em alta disponibilidade, sendo replicado entre os dois nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar essa feature aqui do Always On High Availability. Isso aqui, se você não habilitar no serviço, e eu posso explicar isso, fazer um vídeo detalhado para vocês, como que habilita isso, é só deixar no comentário se você quer que eu explique melhor sobre essa criação da infraestrutura do Always On, eu crio um vídeo explicando passo a passo como que a gente configura, como que a gente faz, habilita esses serviços necessários para poder colocar as bases em Always On. Mas não é o foco do vídeo agora, então eu estou mostrando como que a gente coloca a base. A infraestrutura anteriormente criada eu fiz, mas deixa no comentário se você quer saber melhor sobre isso. Então, eu, em cima desse serviço aqui, eu vou clicar com o botão direito, New Availability Group Wizard, que eu vou fazer a tela do Wizard aqui, vai me auxiliar. Então, eu posso dar um Next aqui nessa primeira tela, e eu preciso dar um nome para o meu serviço do que vai rodar no cluster. Ou seja, aqui ó, a gente pode ver em cluster, que é o que eu disse, não tem nenhum serviço rodando aqui em alta disponibilidade. Então é esse nome que vai aparecer aqui, que eu preciso configurar ele aqui. Então eu vou dar um nome aqui chamado, por exemplo, always on underline cluster, certo? Vou utilizar o método, o cluster, o tipo dele vai ser de Windows Server, ou seja, para isso funcionar, eu preciso ter um cluster de Windows Server configurado, previamente configurado. E a gente já tem, ele está ali atrás rodando, certo? Vou dar um Next nessa tela, ele vai me trazer todas as databases que é possível colocar em alta disponibilidade, no caso aqui apenas os dois primeiros, porque esse terceiro e o quarto, eles não têm um backup full previamente configurado, então ele não permite eu colocar, é um pré-rec. Então eu vou colocar essa database chamada database, dou um next, e aqui ele vai me falar, ó, qual que é o meu servidor primário que vai pertencer a esse Always On. No caso aqui é o SQL01, certo?
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar a réplica, qual vai ser o secundário, no caso é SQL02, fazendo a autenticação ali com Windows Authentication. E aqui tem um detalhe que é um pouco complexo, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas assim, o método, o modo de disponibilidade que ele vai ser replicado é como? É assíncrono ou síncrono. Isso aqui não vou entrar nesse detalhe agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas a gente vai deixar ele como síncrono, ativando essas duas opções de failover automático, certo? Então aqui agora eu posso já dar o next. Ele vai me perguntar aqui qual que é a forma que você quer fazer a semeadura do seu backup, né? Dos seus dados. Ele vai fazer o auto-seeding, que é o quê? Ele vai pegar os dados que está no servidor 01 e vai replicar automaticamente aos pouquinhos para o 02. É assim que a gente vai configurar. Poderíamos fazer de uma outra forma, fazer um backup previamente, jogar para o outro lado, restaurar. Mas a base aqui, como ela não é tão grande, a gente pode fazer com esse auto-seeding, certo? Dou um next aqui, ele vai me checar todos os pré-requisitos, passou em todos e deixou um alerta ali na última informação. A última informação, o último campo, ele está falando o quê? É o listening. Já explica um pouco melhor o que é esse listening, não tem problema, a gente pode seguir aqui. Vou dar um next, ele vai me dar um resumo e eu vou dar um finish. Aqui ele vai fazer toda a configuração, vai ser bem rápido porque a base ela é bem pequena, então aqui ele já concluiu, posso dar um close. A partir desse momento, o serviço já aparece aqui no cluster, certo? Lembra que eu falei que não tinha nenhum? E aí, conforme eu criei lá e o nome que eu dei, passou a aparecer aqui, certo? E o que na prática alterou? Aqui significa o quê? No SQL01, a database ela continua aqui, ó. Vou dar um refresh na instância 01, tanto na instância 01 quanto na 02. Então, o que mudou na prática? A database 01, no 01, ela passou a ter um status ali na frente como synchronized, ou seja, ela está sincronizada. Sincronizada com o quê? Com quem, onde, né? Vamos entender. Ela passou a existir lá na instância 02 também. Lembra que eu falei que não tinha nenhuma instância, nenhuma database na segunda instância? A partir dali, agora ela já tem. A partir dessa configuração, ela já fez um backup, restaurou na segunda instância e as duas estão sincronizadas. Ou seja, toda alteração que eu fizer na 01 vai ser replicada para 02. Beleza. Aí o que acontece? Para eu ver um pouco mais desses detalhes aqui, eu posso vir aqui em Dashboard, aqui no Always On, venho aqui em Availability Group, ou seja, qual que é os grupos de disponibilidade que eu tenho, e aqui ele tem ali o Always On Cluster, que é o que a gente acabou de criar. Se a gente abrir aqui, expandindo aqui, ele vai mostrar as réplicas que existem nesse ambiente, ou seja, quais são os servidores que essa database está sendo replicada, no caso aqui, os dois servidores. O primário é o 01, que ele está efetivamente aberto para a aplicação escrever no banco, ela está no 01, e o secundário que está recebendo as atualizações é o 02. Então, ele fala Availability Group, Availability Databases. Quais são as bases que estão em alta disponibilidade? É a database chamada Database, certo? E aí aquela questão que eu falei, não se preocupa sobre o listening. O que é? O listening é esse carinha aqui, ó. É um, como eu posso explicar? É um nome que a gente vai dar para o ambiente para poder ser acessado. Então, toda vez que eu quiser acessar essa database, para onde que eu vou? Para onde que eu aponto a minha aplicação? Para o servidor 01 ou para o servidor 02? Porque eu não sei onde que ela está. Então, eu crio o listening, coloco um IP, atrelo um IP nele, e aí toda vez que a aplicação tiver que se conectar no banco, você aponta a sua aplicação para esse listening. E ele vai ter a obrigação de fazer a conexão no servidor que está sempre ativo. Esse detalhe eu vou deixar para um próximo vídeo, mas eu acho que já deu para ter uma boa noção. O que é um Always On? Entendemos um pouco mais sobre essa solução da Microsoft, que é uma das mais complexas e completas que a Microsoft tem para alta disponibilidade e recuperação de desastre no SQL, no SQL Server, certo? Então, assim, isso aqui foi só um aperitivo para a série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal. Então, se você gostou, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e acessar o link da Preply que eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo para ter uma aula particular comigo. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, no qual eu vou falar um pouco mais sobre essa configuração do listening. Abraço!